Vem aí, mais uma atração da sua Rádio Globo. Você faz o programa com a gente. Vamos juntos curtir. A Rádio Globo traz para você mais um campeão de audiência com o padrão Globo de qualidade. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. São 10 horas e 7 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Quinta-feira, dia 7 de maio de 2015. Está começando na Globo Natal, mais uma manhã da Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora, Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades. O dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você. A música inesquecível do dia, a procura da felicidade. A sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185. E o show de informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Ligado na Globo, você sabe tudo. Show de informações, a primeira de hoje. Levi Araújo, bom dia. Bom dia Duarte Júnior, bom dia Francis Júnior e o Jorge, grande ministro da limpeza. Estamos chegando com as primeiras informações do dia. Hoje, dia 7 de maio, dia número 9, terminação 9, do pagamento da Previdência e Assistência Social, INSS, tá certo? A todos, muita paz, muita luz, que Jesus abençoe a cada um que estiver ouvindo a gente neste momento. Ok, Levi, daqui a pouco mais informações para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. E agora, uma música que fala sobre o perigo de você desperdiçar a sua vida, ou como diz José Augusto, né, nessa música, o perigo de você esquecer de viver. Talvez por andar sem rumo, talvez por não dar valor ao tempo, talvez por não aproveitar as oportunidades, enfim. Existem muitas maneiras de você desperdiçar a vida, e lamentavelmente poucas, né? Então são poucos os caminhos que levam você a saber aproveitar a vida. E, infelizmente, muitos caminhos que levam você a desperdiçá-la. José Augusto em Me Esqueci de Viver. São 10 horas 12 minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dot, o esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. Show de notícias agora ao vivo, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. O assassino, confesso, do estudante universitário Máximo Augusto Medeiros de Araújo chorou. Chorou copiosamente na delegacia. Chorou tanto que soluçava. E mal conseguia responder às perguntas feitas por um repórter. Mas a pergunta é:
Estaria ele arrependido? Provavelmente não. Por quê? Porque ele não se entregou espontaneamente. E quando ele foi preso, ele estava prestes a sair de casa para ir beber com um amigo. Então, não me parece sintoma de quem está arrependido do que fez. Ele foi preso no Pitimbu, na Zona Sul. Ele tem 19 anos. Ele chama-se Jean de Araújo Rocha. Confessou na DEON, Delegacia Especializada de Homicídios, ou em homicídios, como queiram. Confessou ter matado o estudante universitário Máximo Augusto Medeiros de Araújo, de 23 anos, na madrugada do último dia 1º. Chorando copiosamente, ele foi apresentado à imprensa ontem à noite. A foto dele foi mais vista de ontem para hoje nas redes sociais do que a foto, inclusive, de Jesus Cristo. A foto não, a ideia que se tem de Jesus, né? Você sabe que Jesus foi apresentado pela NASA, né? Uma imagem mais próxima de como seria Jesus, e evidentemente a galera não gostou, porque a foto que foi, né, projetada pela NASA apresenta um Jesus de cor escura e de cabelo crespo. Aí não deu, né? Claro, a galera prefere aquela imagem que tem de Jesus, e que Jesus aparece como um homem alto, esbelto, loiro, ou que seja cabelo preto, mas cabelo liso, não é? E de preferência de olhos azuis. Mas voltando aqui é a questão. A polícia também prendeu Eric Jonathan da Silva, de 25 anos, suspeito de ter auxiliado a venda de peças do carro do universitário no Planalto. Um outro suspeito, que também teria participado da venda, ainda não foi preso. A polícia não falou nomes, mas o próprio Eric disse que tratava-se de um tal de Rafael. Mas segundo a polícia, somente Jean cometeu o crime. Eu estou achando estranho, porque a oficina que teria se comprometido ou comprado as peças, o dono da oficina não vai ser arrolado no processo, porque quando ele comprou as peças, o veículo ainda não tinha... É a lei, sabe? Por exemplo, se eu roubar um carro, aí você vai numa oficina e você vende peças do carro. Aí depois é que surge, lavrado um BO, né? Um boletim de ocorrência dando conta do furto ou do roubo daquele carro. Mas como você comprou as peças antes, você não é receptador de objeto roubado, né? Se bem que não é correto você viver comprando alguma coisa sem que se apresente a origem, a nota, né? E tal. Bom, mas tudo bem. Isso aqui é um outro detalhe. Segundo depoimentos de Jean Rocha, o motivo do crime foi um desentendimento dentro do quarto do motel. De acordo com a polícia, o assassino teria utilizado de técnicas de artes marciais para dominar Máximo Augusto e em seguida asfixiá-lo. A vítima estava um pouco alterada por conta do álcool, por isso também não foi difícil dominá-la, diz ele. Por isso o Máximo teria desmaiado e teria sido então colocado dentro da mala do carro. Conforme o delegado, os funcionários do motel não conseguiram ter visão adequada das pessoas dentro do carro, em razão do funcionamento do motel. Quando o carro saiu, estava fechado e não deu para identificar ninguém. Porque na saída apenas a porta se abre, é o portão, e o cara já tem pago. Então a parte se abre, a porta, né, o portão se abre e o cara sai. Esse cara sai aqui é a expressão da pessoa que estava dando depoimento, estava conversando com a polícia sobre. Bom,
Claro, o delegado da ADEON, criterioso, eu vi uma entrevista dele, porque ele quer colocar o seguinte, o assassino está falando. O assassino está dizendo, eu fiz isso. A vítima agiu de tal modo. Marcamos um encontro de manhã, que seria para nos encontrarmos à noite. Ele, o assassino, está falando. A vítima não pode falar. A vítima está morta. Então o que é que acontece? A polícia vai trabalhar para ver até que ponto, quanto há de verdade no que esse rapaz está falando e no quanto há de mentira. Primeiro, as lágrimas dele me pareceram de crocodilo. Porque como é que uma pessoa comete um crime desse e fica numa boa e no outro dia fica por aí e no outro dia também, e quando é preso estava de saída para tomar umas com os amigos. Isso não é sintoma de quem está arrependido, não é? Para ele ter se arrependido, ele teria poucas horas depois se apresentado, inclusive para não livrar o flagrante. Para não livrar o flagrante, tá? O que vai acontecer com ele a partir de agora, eu não sei. Rapaz muito novo, só tem 19 anos. As leis aqui no Brasil são muito frágeis, né? Ele, evidentemente, deverá enfrentar um julgamento, porque ele é réu confesso, não é verdade? E fica aqui o alerta, né? Nós não sabemos quem está próximo de nós. Todo cuidado é pouco. Lamentavelmente, tivemos esse desfecho. E aqui tem muito detalhe. Para livrar o veículo da torcida, seguiu para o Planalto. Lá ele passou o carro para um tal do Rafael, que era um amigo dele. E no sábado, Eric e Rafael foram até o estabelecimento vender a direção hidráulica e o ar-condicionado. A dupla já havia conseguido R$ 1.300 e ainda iria receber mais uns 500 pelos produtos posteriormente. E o delegado disse o que eu estava falando aqui, ó. A oficina não vai responder por receptação, porque a transação foi feita antes do carro ter registro de roubo e furto, né? Então a lei supõe que o comprador dos objetos não tinha conhecimento do furto, portanto não deve ser punido, tá certo? Mas era bom que as oficinas fossem mais criteriosas, né? Digamos, você vai vender uma caixa de marcha, você vai vender o motor de um carro. Vê a procedência, vê se você pode comprovar que por um documento que o carro é seu, não é? Porque você para na porta da oficina, quer comprar ar-condicionado? Quero. Quanto é tanto? Pode tirar, né? Então, não é que o camarada da oficina usou de má fé, ele faltou critério, faltou cuidado, né? É numa dessas que você se complica e termina sendo acusado, né, de receptação, que é um crime previsto na lei. Ok? Eu vou chamar o intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com a procura da felicidade, mas eu ainda vou falar hoje de buraco. Buraco é uma coisa que tem a ver com a existência humana. Se você tirar o buraco da existência humana, a existência humana praticamente deixará de existir, né? Porque você entendeu? Começa, né? Aí termina o buraco, e agora virou moda aqui, o efeito topeira. Depois de tanto cavarem buraco em presídios, agora estão cavando buraco no meio da rua. Daqui a pouco, um super buraco, um super túnel. Olha o bicho aqui, ó. 6 metros de profundidade, 50 metros de extensão, debaixo de casas, por baixo de residências, que levaria a uma mina de dinheiro, não é nem de ouro, é de dinheiro, uma empresa de transporte de valores. Você vai saber daqui a pouco, porque agora nós vamos para o intervalo. São 10h26, na Bolsa de Empregos eu tenho aqui uma vaga para auxiliar de cozinha, com experiência em carteira,
e também uma de entregador de pizza. Então são duas oportunidades de emprego que eu já começo aqui para você. Auxiliar de cozinha e entregador de pizza. Você pode procurar direto o restaurante Talismã, lá no Via Direta, tá? Lá no shopping Via Direta, ok? E eu tenho também aqui, um grupo precisando de vendedoras para telemarketing ativo. E eu vou passar aqui o número, é o 3234-9393, 3234-9393. Você confere essas oportunidades e outras também nas páginas, nos classificados da Tribuna do Norte ou na TN Online, Tribuna do Norte Online. Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos, da cor do seu sucesso, da cor das suas vendas e boas vendas. Você que tem armarinho, perfumaria, mercadinho, lojinha, qualquer lugar do estado, pode e deve ter Esmalte Dot para vender, para ganhar dinheiro. Você vai ligar para o Armazém Paulino, que é o representante aqui no estado, 3421 1341, 3421 1341. E se você preferir, você pode procurar também na Perfumaria Dois Irmãos, na Avenida 10, no Alecrim, em frente ou quase em frente ao Shopping 10, que tem Esmalte Dot e muito mais para a sua perfumaria também, no 3223-1001, 3223-1001, Esmaltes Dot, da cor dos seus sonhos. E vamos para o quadro A Procura da Felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte, chama-se felicidade. Imagine você tem um filho, o seu filho tem 10 anos, é um bom menino, ajuda em casa, mas na escola ele não tem uma boa competência no aprendizado. Ele é aquele menino que tem o que a gente pode chamar de raciocínio lento. Aquele menino que a professora faz: ô Joãozinho, você entendeu o que eu falei? Aí o Joãozinho diz assim: a senhora falou o quê, professora? Aí a galera cai na risada. Então, essa mãe, muito triste, porque ela pensava que os coleguinhas iam dar uma força para o filho dela. Mas o menino é lento, o menino tira notas complicadas, notas baixas na escola, e a sua lentidão é motivo de chacota, é motivo de zombaria. E ela me pediu que eu desse e pediu que eu pedisse a você que está me acompanhando, que você desse também, aqui no quadro A Procura da Felicidade, pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185, uma palavra de conforto para ela. Bom, a maneira que eu pensei em confortá-la citando vários nomes que ficaram famosos no mundo inteiro e que fracassaram a princípio. Quantas vezes ficamos desmotivados perante os nossos fracassos? E quantos de nós desistimos? Você está me ouvindo agora, por exemplo. Você já teve um fracasso na vida que fez você pensar até em desistir? Não da vida, mas de tentar aquilo que você almeja? Quer sejam resoluções de ano novo, pequenos objetivos do dia a dia ou grandes sonhos que acalentamos. Todos estamos sujeitos a incumprimentos, erros e fracassos. Faz parte da vida. Você quer ouvir um nome que começou fracassando? Ninguém mais, ninguém menos
do que um dos maiores gênios da humanidade. Poucos cérebros tinham a competência do cérebro de um cara chamado Albert Einstein. Você sabia, minha querida, você que tem um filho de 10 anos que é lento, você sabia que Albert Einstein, mais do que lento, era leso? Ele era um leso. O gênio da física, ganhador do prêmio Nobel, foi categorizado na infância como mentalmente lento. Para você ter uma ideia, Albert Einstein era tão leso que só conseguiu falar aos 4 anos e só conseguiu ler às 7. Achavam que ele era um caso perdido. E também foi recusado a sua admissão na Escola Politécnica de Zurique. Antes da comprovação da sua teoria, era alvo de chacotas no meio científico, pois diziam que ele não passava de um sonhador. Mas quem ficou na história, ele ou quem zombava dele? Não precisa responder. Daqui a pouco outros nomes que fracassaram, que eram tidos como abestalhados e lesos, escreveram seu nome na história. Alô, bom dia. Bom dia, Eduardo. Quem fala? Você fala de onde? Gramoré, hoje não tem polêmica não, né? Rapaz, se você acha que isso não é polêmica, ter um filho considerado leso, hein? Ave Maria, eu tô até com medo de falar nessa rádio agora. Por quê? Depois daquela de ontem? Sim. Não, mas a ouvinte que disse aquilo, na verdade, ela não quis dizer o que ela disse. Foi, não sei, releve que é melhor, tá certo? É verdade. Sim. Eu quero dizer pra você que Deus me deu a honra de me dar 2 filhas. E se eu tivesse na minha casa, eu te mostraria, eu tenho 25 medalhas de ouro. A minha filha de 17 anos terminou o 2º grau. Hoje está fazendo edificações do IF. Eu sou a mãe mais feliz do mundo porque eu não tive a oportunidade de estudar, porque eu trabalho desde criança. Meu sonho era ser jornalista. Sim. Aí pronto, já que eu não estudei para isso, minha filha não quer ser jornalista. Uma é bailarina, diz que vai ser arquiteta. Sim. E a outra vai se formar em edificações, mas também quer ser arquiteta. Então, eu só peço, senhora, muito a Deus, que Deus abençoe a vida das minhas filhas e que o futuro a Deus pertence. Muito bem, parabéns. Eu sou muito feliz. Parabéns pelas filhas que você tem e deixe-as seguir o que elas quiserem. Sim, com tá certo? certeza. Você, para mim, é um exemplo de pai, de homem. Porque uma vez você falou para mim o que você fez com os seus filhos. E isso eu guardei, assim, com muita alegria no meu coração, sabendo que um dia eu poderia estar falando a mesma coisa das minhas filhas. Rapaz, que bacana. Eu fiz isso desde 94. Obrigado, querida. Bom dia, Eduardo. Bom dia para você. Abençoe. Vamos a outra linha. Alô? Alô, Eduardo. Oi, quem fala? Eduardo. E aí, você quer falar o que, amigo? Pode ficar à vontade. Eduardo, o menino tem quantos anos? 10 anos. Bota ele no reforço, 20, 25 reais, 2 aulas por semana. Bota ele para ler um livro, para desenvolver mais o raciocínio dele. Isso aí não é coisa desse mundo, não. Tá entendeu? certo. Bota ele para ler um livrinho. Valeu, amigo. Um abraço, viu? Tá aí, uma dica prática, né? Ele tá sugerindo à mãe desse menino que dê um reforço aí por fora, né? Um reforço escolar fora da escola, né, que ele está estudando, porque poderá melhorar a situação dele. Você quer ver outro? Alexander Graham Bell. Também tentaram cortar as asas ao homem que revolucionou o mundo, ao inventar o telefone. Quando ele propôs ao presidente da Western Union a produção do telefone, a resposta que o presidente da empresa lhe deu foi: que uso é que a nossa empresa poderia fazer com um brinquedo desse? Felizmente para nós, ele não desistiu do seu sonho. E eu pergunto para você, qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho no qual as pessoas não acreditam quando você diz que está sonhando esse sonho? Vou citar aqui mais um. Considerado um dos ícones do cinema mudo. Aliás, considerado o maior gênio do cinema.
Antes do sucesso, Charles Spencer Chaplin recebeu uma data de respostas negativas. Achavam que ninguém iria pagar para assistir seus filmes, mas afinal, deu no que deu. Alô, bom dia. Quem fala? Angela Roberto. Você fala de onde? Panorama. Angela, você já sonhou um sonho e alguém disse que você era uma bestalhada, não? Duarte, assim, eu não digo que me chamaram de abestalhada, mas me chamaram de outro termo que foi pior do que isso aí. Então, assim, eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade. Sim. Mas, assim, eu sempre me achava que não era capaz. E uma vez me chamaram que eu era burra. Aí, então, aquilo para mim foi como um desafio. E hoje eu posso dizer, estou prestes a começar o meu mestrado. E, graças a Deus, aquilo para mim me serviu de incentivo, certo? É verdade. Então, às vezes, aquilo que dizem com a gente de negativo, a gente tem que tomar isso como um incentivo e seguir em frente. É bem preciso fazer do limão uma limonada, como se diz, exatamente. Né? Então, eu digo para essa mãe, para essa que tem esse filho com esse problema, que motive o seu filho a estudar, sente com ele na mesa e vai estudar, porque isso é muito bom. Minha mãe, quando nós éramos crianças, ela fazia joguinhos educativos com a gente. Assim como ela botava perguntas, fazia tipo um quebra-cabeça com a gente. E todos os filhos sentavam à volta dela, assim, com ela, no final de semana, e a gente ia aprender as capitais do Brasil, do Estado, tudo isso, entendeu? Perguntas educativas. E aí foi criando isso com a gente, foi motivando a gente a querer aprender e estudar por conta disso aí. Tá certo. Obrigado, querida. Parabéns por você ter feito de uma diversidade uma razão de estímulo para você conquistar o que você queria. Isso é muito importante, é que as pessoas busquem dentro de si aquilo que falta, sabe? Para conquistar os seus sonhos, porque isso é muito importante ter, porque quando o homem deixa de sonhar, então já pode dizer que já morreu. Tá certo. Obrigado, querida. Vou dar aqui mais um exemplo. Ele era motorista de caminhão. Uma profissão honrada, digna, como qualquer outra. Só que eu estou falando aqui porque não era o sonho dele dirigir caminhão. O sonho dele era outro. E aí ele tentou. Não deu certo. Além de ter sido despedido, o seu manager, palavra bonita, né? Ainda lhe disse, você não vai muito longe, não. O melhor que você faz é voltar para o seu caminhão. Ele não levou a sério o que disseram. E tentou de novo. E tentou de novo. Sabe de quem eu estou falando? Elvis Presley. Somente. Levou um não. O camarada disse, meu amigo, cantor, é melhor você arranjar um negócio melhor para fazer. Não desista dos seus sonhos. Alô? Quem fala? Oi, Duarte, bom dia. Quem é? Aqui é a senhora Antônia do Panatinho. Oi, querida, pode falar. Olha, Duarte, estou escutando seu programa e fui vítima como essa mãe foi de meu garoto quando tem essa mesma idade do dela no colégio. Sim. Quando havia reuniões de pais e mestres, eu ia receber os boletins das provas, eu começava a chorar diante da professora, porque as notas dele eram tão baixas que eu me sentia envergonhada diante das outras mães. Ele era rejeitado porque ele tinha deficiência, ele tinha dislexia. E eu lutei muito por isso, botei escola particular. Hoje ele é casado, pai de 2 filhos, e para minha surpresa hoje, ele está fazendo faculdade depois de 20 anos sem ir aos bancos de escola. Puxa vida. Então eu quero dizer para essa mãe que ela tenha paciência, que ela lute pelo filho dela como eu lutei pelo meu. Hoje ele viu que realmente era como era fácil chegar lá. Hoje está tirando boas notas na faculdade, está fazendo enfermagem.
Por isso que eu digo a essa mãe que não desista como eu desisti. Tá Foram certo, esse querida. tempo de trabalho que eu tive com meu filho. Um bom dia e muito obrigada. Parabéns e que seu exemplo sirva de estímulo para muitas mães que estão me acompanhando. Obrigada, Eduardo. Dislexia, para quem não sabe, é um transtorno genético e hereditário da linguagem, viu? Dislexia não é uma moda que inventaram, não. É porque passaram a falar mais agora, tratar mais agora. O garoto, o estudante com dislexia, realmente era chamado de leso, de abestalhado, entendeu? A característica mais marcante da dislexia é a dificuldade que a criança tem de decodificar o estímulo escrito ou símbolo gráfico, né? Troca o 2 pelo 4, o 4 pelo 2, entendeu? Confunde o E com o H. Ele tem uma dificuldade de decodificar, né? Aquele estímulo que está ali na frente dele. Alô, bom dia. Quem fala? Não ouço vozes. Eu vi uma rápida batida, né? Alô. Foram poucas emoções. Bom, acontece o seguinte, por incrível que pareça, hoje o aluno, o estudante que chama atenção é aquele que bagunça mais, é aquele que afronta mais o professor, a direção da escola. O aluno que chama atenção e tem o respeito dos colegas é aquele que quebra mais o banheiro da escola. E até aquele que fuma maconha dentro da escola. E aí Deus é que resolve essa parada, que está comigo. Quem sou eu? Porque é que nasce um menino bom, um menino calmo, um menino pacato, um menino que ajuda a mamãe em casa, mas que é meio lento no raciocínio. E por outro lado, nasce aquele outro esperto, raciocínio rápido, que às vezes até tira nota boa sem nem se preocupar muito em ter atenção, porque tem facilidade grande de decorar a matéria, de compreender uma fórmula matemática. Mas esse aluno, por outro lado, muitas vezes é um mau filho, é um mau aluno, não obedece pai, não obedece mãe, não obedece a professor nem a diretor de escola. Essa parada aí, só Deus que explique. Alô, bom dia. Quem fala? Pode falar, estou ouvindo. Estou a ouvi-la. Falai-vos. Dizei o que o vosso coração sente. São 10 horas e 45 minutos. Deixa eu falar aqui de mais um que olha só, ele foi um mestre da persistência, pois antes de ser bem sucedido foi a falência. 5 vezes, ele faliu 5 vezes. O que você faria se você fosse à falência 5 vezes? Talvez até você se matasse. Ele não. Ao chegar ao topo, foi alvo constante de chacota. Os que o criticavam diziam que o homem jamais substituiria os cavalos por aquilo que ele criou. Enganaram-se. Ele deixou também frases memoráveis e inspiradoras. Por exemplo, ele disse: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência. Ou, não encontro defeitos, encontro soluções. Qualquer um sabe queixar-se. Estou falando de Henry Ford, o criador, nada mais nada menos do que o automóvel. Faliu 5 vezes. Zombaram dele. Quando ele apresentou o automóvel, disseram para ele: você é um abestalhado, quem é que vai trocar um cavalo por isso?
Tá vendo? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Oi, você fala de onde? Muito bem. Se você puder falar um pouquinho mais alto. Pois não, querida. Qual a sua opinião? Pode falar. Eu acho assim, que se o acompanhamento que ela está tendo com o filho dela não está dando resultado na escola, não está sendo criticado, eu acho que ela deveria procurar uma orientação profissional. Que aí avaliar o caso, saber se ele tem algum problema, investigar e tratar. É verdade. Ver se ele tem dislexia, não é? Isso, às vezes a criança tem algum problema, às vezes quando é bebê, tem que afeta na aprendizagem da criança. Muito bem. Tá certo. Ok, querida, obrigado pela sua opinião, tá? Inclusive pela sugestão que você passou para essa mãe. São 10 horas e 48 minutos. Eu vou citar aqui mais um. Considerado um dos compositores mais talentosos e respeitados de toda a história da humanidade, ele teve um começo de vida conturbado. Ele era desajeitado com o violino e preferia tocar suas próprias músicas ao invés de aprimorar sua técnica. O seu professor irritava-se com seu comportamento e considerava-o um fracasso como compositor. E para piorar, o que você acha de um compositor surdo? Acreditou mais em si e menos no que os outros diziam. Beethoven. Vamos para o telefone? Alô? Bom dia. São 10h49. Acho que a linha caiu. Vou citar aqui mais uma. A cantora, a carreira dela não lhe caiu do céu. No primeiro contato que teve com a Columbia Pictures, foi rejeitada, pois consideraram que ela não era suficientemente bonita, nem talentosa, para atuar no cinema. Recebeu várias recusas e comentários depreciativos, mas ela manteve-se firme na decisão de que seria atriz. E a verdade é que se tornou um dos ícones mais emblemáticos de Hollywood. Sabe quem foi reprovada no início? Marilyn Monroe. Somente. Alô, bom dia. Bom dia, Quem fala? Marília. Você está onde? Eu estou em Jardim Lola. Muito bem. E eu queria ouvir o que você tem a dizer. Duarte, eu acho que essa mãe tem que acompanhar mais o filho dela e também ela levar o filho para o psicólogo, né? Para ajudar também, né? No tratamento dele. Sim, com certeza. Porque tudo depende da ajuda da mãe também. Se o filho é assim, e se ela não começar a ir combatendo, ele vai continuar do mesmo jeito, né? O perigo é ele assumir o que dizem que ele é. Né? É o que eu estou pensando. Márcio? Oi? É o que eu estou pensando. Eu não sei o que você está pensando. Depois eu falo. Tá certo. Obrigado, querida. Bom dia. Porque estão dizendo que ele é leso. Uma criança, depois que encarna o personagem que diz que ela é, meu amigo, para tirar é difícil. Se esse menino já acha que é leso, para ele deixar de achar, é uma estrada muito longa. E é lamentável que as crianças já estejam com esse grau de periculosidade, de humilhar os coleguinhas na escola. Onde é que as crianças aprendem isso? Será que elas estão aprendendo em casa, com o próprio pai, com a própria mãe ou com o irmão mais velho? Porque a criança só sabe aquilo que lhe ensinam. Né? O pessoal fica reclamando que adolescente não quer obedecer. Adolescente é rebelde pela própria natureza, que eu já falei aqui. Acho que eu defendo o adolescente nesse ponto, porque é a questão de falta de maturação das sinapses neurais. Né? Nós temos bilhões de neurônios e ao longo dos anos eles vão formando sinapses, né? Que são as conexões entre um neurônio e outro. São essas sinapses que nos dizem
o que é uma geladeira, o que é uma televisão, o que é um cachorro, o que é um gato, o que é uma pessoa, o que é a sede, o que é a fome, o que são as cores, e aquilo que a gente pensa sobre o que nós somos, que nós assimilamos a partir daquilo que dizem de nós. Né? Então a criança na escola, com 6 anos, 7 anos, a idade da razão começa pelos 7, 8, 10 anos. Você é feia, você é magra, você é gorda, você é lesa, isso é um perigo. Né? Vieram falar mais desse negócio de bullying agora, né? Mas desde que o mundo é mundo, né? Que as coisas acontecem assim. Eu vou citar também, você já deve ter ouvido falar na mulher que mais ganha dinheiro na TV americana, a Oprah Winfrey. Alguém cuja vida parecia condenada ao fracasso, vítima de violência doméstica, abusada sexualmente por familiares, deprimida e levando uma vida promíscua. Para além disso, quando decidiu enveredar pelo jornalismo, foi afastada do noticiário, pois envolvia-se emocionalmente nas reportagens que fazia. Disseram a ela que ela não tinha perfil para a televisão. Aceitou assim com mágoa uma participação no programa diurno. Este, contudo, viria a tornar-se num sucesso de audiência. Daí seguiu para Chicago, onde criou o Oprah Winfrey Show, um sucesso de 25 anos. Hoje, ela tem seu próprio canal de televisão e é uma das mulheres mais ricas do mundo. Portanto, se estão chamando você de alguma coisa pejorativa, espelhe-se nesses exemplos que eu estou dando aqui. Você pensa, por exemplo, que a vida de Walt Disney foi um sucesso desde o começo? Ele saltou de emprego em emprego no início da carreira. Foi despedido de cartunista no jornal. Ele era cartunista e foi despedido do jornal, sendo acusado de falta de criatividade. Olha o dono do jornal. O dono olhou para Disney e falou: você não tem criatividade. O primeiro estúdio dele faliu. Ele tentou, junto dos estúdios da MGM, vender a ideia do Mickey. Disseram a ele que um rato no ecrã nunca iria resultar em nada e iria assustar as mulheres. E apesar de vários fracassos, Disney esforçou-se por melhorar e sua empresa faz hoje o sonho de crianças, jovens e adultos no mundo inteiro. Né? E eu vou citar aqui mais um para não esquecer que o tempo está acabando. Winston Churchill reprovou na escola, tinha dificuldades de falar, inicialmente não acolhia muita simpatia do parlamento, perdeu várias eleições, mas teve sempre fé em si mesmo. Chegou ao cargo de primeiro-ministro britânico, conduzindo inteligentemente o país na época conturbada da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou nem falar mais aqui do que foi esse homem, que se você estudou na história geral, sabe pelo menos um pouco de quem foi Winston Churchill. Alô, bom dia. Quem fala? Não ouço vozes. Alô, Duarte? Ah, pois não, bom dia. Bom dia. Pode falar, amigo. Aqui é o Felipe, tudo bom? Certo, tudo bem, amigo, pode falar. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, eu gostaria também de citar o exemplo do Albert Einstein. Sim. Albert Einstein, até os 7 anos, ele era considerado retardado. É. Isso mesmo. E apenas com 26 anos é que ele criou a teoria da relatividade. E hoje é um dos maiores gênios da humanidade. É verdade. Aliás, é porque você pegou o bonde andando, mas foi o primeiro nome que eu falei aqui. Isso mesmo. Muito bem, você tem toda a razão. Então, eu trabalho com crianças do Acre também há quase 14 anos. Sim. E eu não estou citando agora que seja o caso dessa mãe, mas tem muitas mães que distratam os filhos em casa, que chamam o filho de burro, que também chamam o filho de retardado. E compara com o irmão inteligente, né? Isso mesmo. Diz, por que você não é como seu irmão? Isso mesmo. Essa mãe está cavando a sepultura do próprio filho, né? Com certeza. Você tem toda a razão. Amigo, olha, o meu tempo acabou, eu sou escravo aqui do relógio, mas se você me permite, eu gostaria que você participasse outras vezes. Pode ser? Ok. Porque eu acho que você tem um conteúdo importante para nos ajudar aqui, tá bom, amigo? Muito obrigado. Muito obrigado. Tá certo? Ele lida com o assunto. Pena que ele ligou agora já no final. Nós voltamos amanhã com a procura da felicidade. Essa parte da minha vida, essa pequena parte,
chama-se felicidade. Estamos apresentando Tom Duarte Júnior. Vamos juntos na mesma emoção. Rádio Globo, Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Vá de Esmaltes Dot. Você pode fazer sucesso também com Esmaltes Dot na venda aí no seu comércio, tá? Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Vamos para o Globo no ar. bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Agora tem futebol, tem Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Globo, futebol. Rádio Globo. Ok, 11 horas e 11 minutos. Olha, mais um estudante universitário desaparecido. Está desaparecido desde ontem à noite. O estudante universitário Markson Andrade, de 32 anos. Ele teria desaparecido no trajeto entre a faculdade Maurício de Nassau e o bairro Nordeste, onde ele mora. Ele trajava na ocasião camisa azul e calça jeans. A camisa azul pertence a uma farda de um condomínio. Deve ter uma logomarca, alguma coisa, tá? Ele foi para a faculdade, saiu em direção à casa dele após a aula e não chegou em casa. Então, se você tiver informações de Markson Andrade, de 32 anos, desaparecido desde ontem à noite, ligue para 9982. Confirma aqui esse número, porque eu acho que tem número demais aí, ó. 9982 2828. 9982 2828. Você pode também passar informação para a polícia, tá? Porque trata-se de um desaparecimento. Apesar de que, segundo a polícia, né, é um código deles, é um modus operandi. Eles só consideram desaparecida a pessoa após 24 horas, né? Então ainda não faz 24 horas. Só que, por conta das últimas ocorrências de pessoas que desapareceram, como foi o caso do estudante que desapareceu na sexta-feira, dia 1º, o cidadão lá que foi encontrado às margens da estrada de Ceará-Mirim, que havia desaparecido no final do mês passado. Então, por conta dessas coisas todas, existe agora uma preocupação muito maior quando alguém, claro, sempre existiu, né? Você espera que a pessoa chegue em casa após tal evento, que pode ser a escola, que pode ser o trabalho, a pessoa não chega, amanhece o dia e nada, evidentemente não há como não ficar preocupado. Mas agora, mais ainda, por conta dessas últimas ocorrências, tá? Então o telefone é 9982 2828, ou você liga para a polícia também, ok? E agora, para você que nasceu em 7 de maio, vem aí o dia em que você nasceu. Parabéns para o Gabriel Renato, de 8 anos, Solidade 2, homenagem da vovó, né, Criseuda, também do Sargento Gonçalo, deve ser o vovô, né, vovô Gonçalo. Parabenizando você, viu, Gabriel? As mulheres nascidas nesse dia, vamos começar pelas mulheres, né? Primeiro, as mulheres são dotadas de magnetismo, simpatia e inteligência. A agilidade e a energia estão presentes em tudo que fazem. Procuram alcançar um público geral e não se apresentam como elitistas, cujas ideias destinam-se a poucos. São muito autoconfiantes ao transmitir suas mensagens. Práticas, tanto no comportamento quanto nas ações, realizam seu trabalho e responsabilidades domésticas com o mínimo de agitação e estardalhaço, e se adaptam com facilidade a situações mutáveis. Os homens
nascidos nesse dia, são honestos e eficientes. Estão sempre ativos, fazendo contas, indo a lugares, consertando ou iniciando projetos, dotados de excelentes habilidades e desejam mostrar seus múltiplos talentos. Acreditam que a confiança para o sucesso e não estão preparados para o fracasso, porque desejam ser, acima de tudo, aceitos e também compreendidos. Na hierarquia angelical, o anjo de hoje está entre aqueles considerados os senhores do sacrifício, representados simbolicamente pelo cuidado protetor que Deus tem sobre a humanidade. Possuem costumes e leis admiráveis. Devem aprender a vibrar positivamente, ter mais coragem e não se conformar com as opiniões correntes das massas. Devem ser inimigos da impureza, da ignorância e da libertinagem. A amizade ou a união de duas pessoas nascidas nos dias governados pelos gênios da humanidade é uma aliança divina com Deus. E agora, cuidando de você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. O ser humano é constituído de substâncias, na verdade nós somos uma química, e muitas delas o nosso organismo se encarrega de produzir e outras não. E dessas que o nosso organismo se encarrega de produzir, com o passar do tempo, vão escasseando, vão ficando escassas, vão se apequenando. Palavras bonitas, Mas está comprovado cientificamente, por exemplo, que a grande maioria dos seres humanos apresentam carência de um elemento chamado magnésio, sendo esse muito importante para o nosso metabolismo. Aí, o que faria, o que causaria a falta ou a diminuição, a redução do magnésio no organismo? Eu vou citar aqui alguns: o estresse, a idade, drogas, bebida alcoólica, fumo, alimentação deficiente. Tudo isso pode levar a uma carência cada vez maior, resultando em complicações como artrose, problemas reumáticos, arritmias, infarto e problemas circulatórios. Então, o que é o cloreto de magnésio? É um suplemento mineral procedente da água do mar. Catalisa a atividade das enzimas, hormônios e vitaminas necessários à vida, estimula as sínteses bioquímicas do organismo, age sobre o sistema simpático, freando a atividade nervosa, acelera a respiração celular, influi sobre o equilíbrio neuromuscular, entra na formação dos dentes e dos ossos, regula a absorção do cálcio e do potássio e equilibra o pH sanguíneo pela neutralização direta dos ácidos no sangue. Você veja aí como já tem coisa que nós acabamos de citar, que são benefícios promovidos pelo cloreto de magnésio. Como resultado, ele colabora para a formação e fortalecimento dos tecidos ósseos e cartilaginosos, revigorando o organismo e estimulando sua produção de defesas contra enfermidades. O cloreto de magnésio, é bom lembrar, não é remédio, é alimento. Não tem contraindicação, a não ser para quem sofre de insuficiência renal. Se você tem problema renal, você sabe, tudo que você for usar, seja alimento ou bebida, ou suplemento, ou mineral, o que for, você precisa conversar com o seu médico. É compatível com qualquer medicamento simultâneo, não toma choque aí nesse caso. E o adulto precisaria obter dos alimentos o equivalente a 3 doses. Se não conseguir, pode aumentar um pouco a dose diária para não adoecer. Dificilmente se ultrapassa o limite, pois as doses indicadas para pessoas de 40 a 100 anos são mínimas. O cloreto de magnésio ele põe em ordem todo o corpo, é substitutível pelo hidróxido de magnésio, também chamado de leite de magnésia, pois este, ao entrar no estômago, reage com ácido clorídrico, transformando-se em cloreto.
Contudo, a absorção intestinal do cloreto é superior à do hidróxido. É melhor cloreto de magnésio. Tá? Se você for comprar em suplemento, primeiramente não esqueça, converse com o seu médico. Você for nessas lojas de produtos naturais, como suplemento, né, em cápsula também tem. Você veja se está escrito cloreto de magnésio PA. P.A. O primeiro proeminente pesquisador a investigar e a promover os efeitos antibióticos do magnésio foi um cirurgião francês, o professor Pierre Delbert. Em 1915, ele foi à procura de uma solução para limpar feridas dos soldados, porque ele descobriu que os antissépticos tradicionalmente utilizados nos tecidos danificados incentivavam as infecções em vez de as prevenir. Em todos os seus testes, a solução de cloreto de magnésio foi de longe o melhor, ou a melhor. Não somente ele era inofensivo para os tecidos, mas também aumentava enormemente a atividade dos leucócitos, a destruição de micróbios. Tá? Então, o magnésio pode ajudar problemas circulatórios, como arteriosclerose, edemas, varizes e inchaços, risco de infarto, síndrome do prolapso da válvula mitral, arritmias, perda de tônus cardíaco, estresse crônico, depressão moderada, síndrome de pânico, desgaste do sistema nervoso, inflamações como artrites, reumatismo, osteoartrites e dores como a fibromialgia, diabetes tipo 1 e 2, osteoporose e problemas ósseos, prisão de ventre, hipertensão. Diz que melhora muito, viu? A sua pressão arterial. Cãibras, dores nas pernas e extremidades, ataques asmáticos, rachaduras de pele, psorias, eczema, acne, síndrome da fadiga crônica, equilíbrio do pH sanguíneo, gastrite, Parkinson e gota e ácido úrico. Então você veja quantos benefícios o cloreto de magnésio pode proporcionar ao nosso organismo, tá? Converse com o seu médico sobre isso e, se for uma recomendação dele, você pode utilizar através de uma dieta que o médico deverá, né, principalmente o nutricionista, passar para você, ou no caso da necessidade de você fazer aí uma introdução no seu cotidiano de um suplemento de cloreto de magnésio, ok? Amanhã tem mais cuidando de você. Dicas de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Voltamos a apresentar com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, da Rádio Globo. O show de notícias agora ao vivo, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. O efeito topeira tá aí, viu? Agora não basta cavar túnel para fugir dos presídios. Agora estão cavando túnel. Você viu aí o que aconteceu? E olha só o túnel, 6 metros de profundidade, viu? 6 metros de profundidade. E a população do Bom Pastor está aperreada e com razão. Tem uma empresa de segurança de valores lá no Bom Pastor, e os caras de uma casa que fica a 50 metros dessa empresa começaram a cavar. E 50 metros, pra você ter ideia, o que são 50 metros, você tem uma ideia assim, em termos de distância. Por exemplo, uma casa de conjunto habitacional, ela tem 10 metros de frente. É o padrão.
Tem umas que tem mais. No satélite, eu acho que tem 15 ou é 12. Mas uma casa padrão de conjunto tem 10. Então, você imagina assim. Você tem uma empresa de transporte de valores. E aí tem 5 casas. Né? Da parede da empresa para aonde começaram a cavar, tem 5 casas. Pronto, dá 50 metros. É mais ou menos isso. Aí o pessoal estranhou. Porque choveu, aí afundava, chamava a caerne vinha. Agora você veja a inteligência dos caras, eles cavaram bem fundo, 5, 6 metros. Para não ter perigo de topar com a tubulação, com alguma coisa. Né? E por pouco, por muito pouco. Agora, como eu comentava aqui no A Hora é Agora, aqui conversando com o Marcílio às 8h30, eu comentava isso. Eu acho que piso de detenção, piso de presídio, piso de uma empresa dessa que guarda valores, não pode ser um piso comum. Tem que ser um piso concretado, como eles fazem. Você já viu como é que eles fazem o piso de posto de gasolina? Por uma questão de segurança, assim, no sentido de que pode circular ali caçamba, trator, qualquer caminhão pesado que possa abastecer no posto e não afundar, né, o piso, eles concretam com uma espécie de gradilho de ferro. Entendeu? Então eu acho assim, determinados lugares não pode ser um piso comum, não pode ser uma parede comum. Né? E eu estou acabando de receber, olha aqui, eu me preparei para falar do túnel lá do Bom Pastor, e a Força Nacional encontra mais um túnel e impede uma nova fuga em Alcaçuz. O túnel partia do pavilhão 2 até a área externa da penitenciária. Segundo policiais, foram ouvidas vozes dos presos dentro do túnel. Os presos esqueceram que estavam dentro do túnel e começaram a conversar. Um falou pro outro: rapaz, não está perto não esse negócio aqui. O outro disse: rapaz, tenha calma. Isso aqui é a nossa fuga, a nossa liberdade, não reclame não. Vá buscar o carro de mão. Porque eu acho, viu, Francis Júnior, que essa altura já deve ter entrado carro de mão no presídio. Carro de mão. Né? Já tem escada lá, tem escada. Então, a descoberta aconteceu por volta das 11h30 da noite de ontem. E de acordo com o diretor da unidade, Eider Brito, o túnel foi aberto a partir do pavilhão 2 até a área externa da penitenciária. Agentes penitenciários, com apoio do batalhão de choque, trabalham na contagem dos presos. O diretor acredita que ninguém fugiu, dessa vez. Homens da Força Nacional, e é porque a Força Nacional está por aqui, viu? Homens da Força Nacional faziam a ronda de rotina quando localizaram o buraco. Ainda segundo informações do diretor, os policiais chegaram a ouvir vozes dos presos que estavam prestes a fugir. Um agente afirmou que durante a noite é possível ouvir sons de batidas vindas de dentro do presídio. E provavelmente, olha aqui a palavra, provavelmente, são os presos trabalhando nos túneis. Esse ano, você deve estar lembrado, tivemos a fuga do dia 22 de abril, 35 presos. E antes, no dia 6, outros 32 já haviam fugido por um túnel escavado a partir do pavilhão 2. Então, não tem jeito. Você está falando num buraco, daqui a pouco já aparece a notícia de outro buraco. Impressionante. Você imagine a madrugada num presídio de Alcaçuz. Né? Você está todo mundo dormindo, você só escuta mesmo o barulho do vento. Né? Aí de repente, a galera trabalhando, cavando o túnel. Agora, me permita perguntar, esses caras cavam túnel, é com a colher de comida,
é com a colher de pedreiro. Porque com pá e enxada não pode. Não pode ter pá nem enxada no presídio à disposição, até porque vira uma arma para eles. Né? Não é verdade? Agora, volto falando de iluminação, o túnel do Bom Pastor, não, estava tudo ok, iluminado direitinho. Estava bem pertinho de chegar, debaixo da Brinks, que é aquela empresa de segurança de valores. Né? Aí chega lá, um grupo de bandidos, e encontra um piso comum, né? Porque para você detonar um piso concretado com grades de ferro é outra história. Vai fazer muito barulho se você conseguir, porque você vem por baixo. Você imagine você chegar debaixo do prédio a 6 metros de profundidade. Aí você tem que cavar subindo. Você não tem como detonar com explosivo, porque senão cai tudo por cima de você. Né? Então a recomendação que a gente faz, né, é que na hora que for construir um presídio, por favor, vejam a condição do solo. Né? Que é por onde mais eles tentam fugir. Né? Porque por cima é mais visível. Então tá aí. Está dada a minha humilde dica, que não entendo nada de segurança, mas eu fico indignado com essas coisas, né? Eu estou falando aqui mais com relação ao presídio. Como é que um presídio tem um piso, tem uma parede comum, como se fosse uma residência? Não é? Porque você já tentou, você que gosta de mexer com hidráulica, com elétrica em casa, até para economizar, né? Você já tentou furar um buraco na parede da sua casa, para estender um fio, para passar um cabo de televisão? Se a parede for bem feita, você vai ter trabalho. Você vai precisar de equipamento adequado, porque senão você passa a manhã inteira e não fura a parede. Aí você imagina você dentro de um presídio, tá? Sem ferramenta específica, você conseguir furar parede, você conseguir cavar túnel, sem equipamento adequado. Que liberdade é essa que você tem de você cavar túnel de 10, 20, 30, 40, 50 metros sem ter equipamento necessário? Você sabe, quem usa fossas, essas fossas tradicionais no quintal de casa, né? Fossa séptica, que você manda, o que é que você faz? Você contrata uma pessoa que tem experiência para ela cavar, porque às vezes o solo é um pouco duro, e você não aguenta. Quer dizer, você está na sua casa, você está em liberdade, o quintal é seu, você tem pá, você tem picareta, você tem equipamento e você não aguenta cavar. Você chama um profissional para cavar uma fossa para você. Né? Então aí a minha pergunta é, como é que você num presídio, sem equipamento nenhum, equipamento que eu digo, equipamento próprio para isso, você consegue fazer umas presepadas dessas? É complicado explicar isso, né? São 11h35, nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando com Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Você pode vender esmalte Dot no seu armarinho, na sua perfumaria, no seu mercadinho, aonde você estiver. Você liga para o Armazém Paulino, distribuidor dos esmaltes Dot para todo o estado, 3421 1341, 3421 1341, esmaltes Dot da cor dos seus sonhos. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Não. Peraí que saiu pela metade. Eu ia dizer, atenção. Agora saiu. Olha, a polícia já prendeu todos os envolvidos na escavação do túnel lá do Bom Pastor. Sabe quantos são daqui, do Rio Grande do Norte? Nenhum. O que significa isso? A galerinha do mal já sabe que aqui é sopa no mel. 4 paulistas, um sergipano e um cearense.
Eu estou vendo aqui a foto deles, todos bem fortes, tá? Livre-se de cruzar com ele aí na calada da noite, porque se um cabo desse der um tapa no seu pé do vidro, você vai passar 3 meses com o telefone ocupado. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte identificou os 6 homens detidos pela PM no último domingo e confirmou que foi a partir da prisão desse grupo que foi descoberto nessa quarta-feira, ontem, o plano para o roubo ao cofre da empresa de transporte de valores Brinks na Zona Oeste. Já falei aqui, né, com 50 metros de extensão, sistema de iluminação e ventilação. Um túnel foi aberto a partir da residência para dar acesso aos criminosos ao interior do cofre. A polícia espera fazer novas prisões porque acha que não foram apenas esses 6 que estão envolvidos, não são apenas os 6 que estão envolvidos, deve ter mais gente. A Assessoria de Comunicação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte confirmou que 4 são paulistas. Sérgio Barbosa Lúcio, de 35, Adilson Gomes da Silva, de 41, Francisco Paulo Batista Costa, de 38 e Roberto Rocha Guimarães, de 31. Os outros são Leonardo Alves de Souza, de 31, cearense, e Pedro dos Santos, de 50, de Sergipe. O grupo foi detido pelo Batalhão de Choque da PM no domingo, após uma denúncia anônima. A pessoa que ligou contou que os homens integravam a quadrilha que estava realizando assaltos a caixas eletrônicos. A polícia foi à residência, localizada na rua Conselheiro Tristão, no bairro da Rivinha, e encontrou dentro do imóvel diversos materiais que são usados para furar chapas de aço, cabos de fibra ótica, 2.000 em dinheiro, papapá e papapá. Aí, em depoimento, ainda de acordo com a Polícia Civil, alguns dos suspeitos confirmaram que o grupo realiza arrombamentos em caixas eletrônicos. Além disso, também confessaram que iriam já nos próximos dias arrombar terminais bancários que ficam dentro de 2 grandes redes de supermercados e eletrônicos em Natal. A escavação do túnel teve início no imóvel na rua Santa Teresa e alcançou a rua Doutor Osório Tenório, onde está localizada a transportadora de valores Brinks. O imóvel, que foi usado como base dos criminosos, estava vazio quando os policiais chegaram. Contudo, dentro da casa foram encontrados centenas de sacos com areia, cordas, pás, enxadas, madeiras, além de um sistema já pronto de luz e ventilação dentro do fosso. O Corpo de Bombeiros Militar e a Defesa Civil de Natal foram ao local para avaliar possíveis danos às estruturas das casas da região. De acordo com o diretor da Defesa Civil, Eugênio Soares, e do tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Henrique, apesar da extensão, o túnel não compromete a estrutura das casas. Como eu já havia falado antes, o túnel foi cavado a partir de uma profundidade de 6 metros, né? Os caras já, inteligentemente, para evitar um desmoronamento, né? De repente uma casa desaba, acaba com o plano deles e poderia acabar com a vida deles também, já que eles estariam trabalhando por baixo, né? A 6 metros de profundidade, ok? Você sabe de tudo no Manhã da Globo e eu volto em 2 minutos. Estamos apresentando Duarte Júnior. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. A coisa tá feia, meu amigo. A agência dos Correios é assaltada em São Gonçalo do Amarante agora de manhã. A agência dos Correios de São Gonçalo do Amarante foi assaltada na manhã de hoje. 2 homens participaram do crime. De acordo com policiais do 11º Batalhão da PM, o roubo aconteceu por volta das 9h30. Horário em que a agência já estava em funcionamento. 2 suspeitos chegaram numa motocicleta
invadiram o local e anunciaram o assalto. A quantia levada não foi revelada. Guarnições da polícia realizam buscas ainda agora, né, nesse momento, são 11h48. O roubo aconteceu às 9h30, portanto, 10h30, 11h30, pouco mais de 2 horas. A polícia ainda está por lá, nas proximidades, tentando localizar alguém, mas fica difícil, né? Uma dupla numa moto faz um assalto e se manda, para localizar é difícil, né? E, aliás, do jeito que está a segurança pública por aqui, meu amigo, é sopa no mel para os bandidos, né? Já somando-se aos que já tem aqui, chegando bandido de São Paulo, chegando bandido de Sergipe, chegando bandido de Pernambuco, chegando bandido do Ceará. Lá em Pernambuco, a segurança deu uma melhorada, né? Os caras, a galera do mal, quando vê o aperto aqui num lugar, vai para outro. E o Brasil inteiro está sabendo que aqui está moleza. Pior é isso, né? Pior para nós todos. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Nós voltamos em 2 minutos. Rádio Globo. Estamos apresentando Tom Duarte Júnior. Bom dia, bom dia, bom dia, na Rádio Globo. Ok, são 11h50 na Globo. A população está reclamando aqui no Cidadão Globo de que o ginásio de esportes da Cidade da Esperança está de portas fechadas aos moradores já faz tempo. Trancaram o ginásio, desportistas ficaram a ver navios, estão querendo uma informação das autoridades competentes. E Luiz Santos, né, trabalha de coveiro no cemitério Nova Descoberta, mas está pensando o quê? Está lá fazendo o trabalho dele e ouvindo o Manhã da Globo. Luiz disse, diga o pessoal, qualquer coisa apareça por aqui. Apareça vivo, né? Evidentemente. Um abraço, viu, Luiz? Obrigado pela sua audiência também. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Pai de estudante morto no RN diz que prisão de suspeito conforta em parte. Apesar do alívio pela prisão dos suspeitos do crime, o aposentado Máximo Medeiros de Araújo ainda não se conforma com a maneira brutal como seu filho foi assassinado. O universitário encontrado morto no domingo, na zona rural de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, após 2 dias desaparecido. Ele diz que em parte conforta, mas independente de qualquer coisa, a forma como ele foi assassinado não justifica nada. Foi de maneira brutal. Nenhum ser humano merece ser morto daquela forma, disse o pai. De acordo com o aposentado, a família vem se recuperando aos poucos. Ele disse, vamos retornando à vida da gente, a justiça decide isso. Eu acredito na justiça e em Deus, assim como sempre acreditei que a polícia resolveria o caso. O delegado Fábio Rogério afirmou que um dos suspeitos admitiu ter matado o estudante ao esganá-lo com um lençol durante um desentendimento dentro de um motel. O preso foi identificado como Jean de Araújo, de 19 anos, já falamos aqui sobre ele, e depois do crime ele levou o corpo para uma região de mata, entre Macaíba e São Gonçalo, onde desovou o corpo. O outro suspeito, já falei dele também, Eric Jonathan da Silva, de 25 anos, foi preso por ter ficado com o carro e alguns objetos que pertenciam ao estudante. Ele vai responder por receptação de matéria roubada, o que significa nada. Aqui no Brasil, responder por isso e nada é a mesma coisa. Receptação. O que é que pega para quem é receptador? Nada. O veículo, que posteriormente foi abandonado, foi encontrado na terça. Nós até divulgamos aqui e comentamos, né? Porque o veículo foi encontrado em Candelária, mas o veículo não ficou lá desde o sábado, né? Evidentemente foi deixado depois. Os caras andaram pelas oficinas, lá no bairro Planalto, oferecendo peça do carro e tal, essa coisa toda. Então tá aí
né? O ITEP deu início ao trabalho mais minucioso de perícia do carro do universitário e tal. Vai ver mais algum detalhe, mas na verdade é mais uma ocorrência triste de violência no mundo em que não se pode mais confiar em ninguém, ou quase isso. Não se pode mais acreditar em ninguém, ou quase isso. Agora, com relação às lágrimas do assassino, confesso, né? Eu não sei, eu não sei, se chama de suspeito. Quem é suspeito ou quem confessou o crime? Quem confessa não é suspeito, né? No meu entendimento, eu posso até estar enganado, eu não entendo de jurisprudência, de justiça, de nada, eu sou um leigo, mas eu acho que suspeito é alguém de quem você acha que pode ter feito algo. O réu confesso não é mais suspeito, né? Se tiver algum jurista me ouvindo, quiser me ajudar aqui, por favor, pode me corrigir, né? Porque... É verdade, mas eu digo assim, se eu confessei um crime, eu não sou suspeito, eu sou réu, confesso. Então, com relação às lágrimas dele, na minha opinião, você não basta falar, você tem que demonstrar, através de atitudes, né? Quando ele foi preso, ontem, ele estava de saída para ir beber com os amigos. Aí a pergunta, né? Como é que eu cometo algo tão bárbaro e não me apresento, não me entrego e estou curtindo a minha vida, né? Aí fica difícil. Eu, na minha opinião, não acredito que ele se arrependeu de nada, né? Eu não acredito. Agora, né? Vamos ver o que é que vai pegar para ele, quantos anos ele vai passar preso. 5 anos, 10 anos, 3 anos. A nossa lei é muito frágil, o cumprimento delas mais frágil ainda. Eu não sei porque, para que condenar uma pessoa a 30 anos, por exemplo? Bom, se a justiça entendeu, não é um contrassenso isso? Por exemplo, a pessoa comete um crime bárbaro, aí 30 anos, é o máximo que nós damos aqui. Os Estados Unidos tem perpétua, tem pena de morte, aqui tem 30. Então, se você foi condenado a 30 anos, que Deus o livre que seja, é porque você mereceu 30 anos. Foi muito mal que você fez. Aí você cumpre 10, um terço. Quer dizer, sua maldade, com o tempo, ela vai se desmilinguindo, né? Ela vai se esvairindo. Aí você foi condenado a 10 anos. Então a justiça, chegou à conclusão, comprovou, 10 anos. Aí você cumpre 3. Então, não condene a 10. Condene ao tempo que você deverá ficar. Porque você pode pedir relaxamento da prisão quando você é preso assim inicialmente. A justiça, o advogado começa a entrar na justiça pedindo para reduzir sua pena. Aí daqui a pouco você pega um semiaberto e aí, né? Bom comportamento e tudo. Mas aí assim, eu acho muito. Você do que você foi penalizado, você cumpriu um terço só. Quando cumpre, né? Então eu não vejo. Não há um senso nisso. Se você mereceu 30, por que só 10? Se você mereceu 10, por que só 3? Você ficou tão bonzinho assim na prisão? Você se tornou uma pessoa, um cordeirinho? Quer dizer que você era um lobo mau, você estraçalha um ser humano e você pega 30. Mas aí você ficou tão bonzinho, então o castigo das nossas penitenciárias é um castigo muito bom, né? Porque você fica bonzinho, né? Aí em vez de 30... Você fica 10, em vez de 10 fica 3, não consigo compreender. Pessoal, terminou. Até amanhã, se Deus quiser.